Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Lespe Conecta. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o papel da família na vida de pessoas com doenças mentais e também emocionais. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a escritora Tânia Celidônio. Seja bem-vinda, Tânia. Oi, Priscila, obrigada. Obrigada por me receber. Estou ansiosa para a gente conversar e bater um papo aqui. Eu que agradeço por ter aceito o convite. Bom, eu queria que você começasse a contar um pouquinho para a gente a tua experiência, então, como familiar, né, de pessoas que tiveram, então, problemas com a saúde mental, emocional, e que depois você conseguiu colocar num livro, né? Mas a gente vai falar do livro daqui a pouquinho. Me conta um pouquinho dessa experiência, da sua história. Olha, na verdade, a minha história ainda bem que passou longe da doença mental, né? Pelo menos a minha sanidade mental. Mas desde pequena eu convivi com a família da minha mãe, que tinha dois irmãos que foram diagnosticados com esquizofrenia desde bem jovens. Depois a minha mãe, um pouco mais velha, acabou tendo surtos, crises e foi diagnosticada com um transtorno bipolar do humor. E foi uma vida muito complicada, muito triste para ela, porque inicialmente ela foi a pessoa que era encarregada de internar os irmãos, né? De fazer, ela era responsável. Então você imagina a culpa que a gente carrega por chamar uma ambulância, por ajudar a internar, coisas assim. Depois teve um momento em que minha avó sempre segurava essa barra, né? E acho que teve um momento que ela não aguentou, porque meus tios moravam com a minha avó, e minha avó também acabou tendo problemas, entrou em crise, e minha mãe também teve que interná-la. E eu acho que isso foi a chave, né, o estímulo para que a minha mãe, já com uns 40 e poucos anos, pensasse em começar a escrever sobre esse relacionamento dela com o que a gente pode chamar de loucura familiar, né? Ela começou a escrever nos anos 70 e foi ela que foi escrevendo, contando. Ela escreveu entre os anos 70 e final dos 80, né? Uma espécie de memórias e lembranças dela. E daí, quando ela teve a crise dela, né, eu e minha irmã já éramos adultas e prometemos a ela que ela não seria internada. Ela fez um compromisso, assumiu um compromisso conosco de fazer terapia, de se medicar. Então, durante muitos anos, a gente conseguiu, e ela também conseguiu, né, se medicar, fazer terapia. Ela era uma pessoa muito inteligente, ela era uma super estudiosa de Freud. Então, teve um momento que tudo isso ficou, acho que, muito confuso para ela. Você não está bem, está com seu lado emocional, você está doente. E daí você fica lendo muito sobre Freud, Lacan e tudo mais. Acho que teve uma hora que tudo se misturou na cabeça dela. E a gente acho que conseguiu ter esse bom senso de conseguir levá-la, né, para esse caminho de terapia e medicação. Condições, né, porque hoje em dia no Brasil você precisa pagar por essas coisas, mas a medicação dela, por exemplo, ela era atendida no Hospital das Clínicas, né, em São Paulo, e ela conseguia essa medicação. Então, foi muito bom. Tinha despesa com terapia e a medicação praticamente saía de graça para ela. Então essa foi mais ou menos uma história do que aconteceu, porque em criança, né, quando eu e minha irmã éramos crianças, eu acho que a gente tinha essa experiência de ir na casa da minha avó, ver os meus tios, principalmente a minha tia, que ficou doente muito cedo, acho que lá pelos 18 anos ela começou a ter crises, logo depois já foi diagnosticada, e minha tia realmente embarcou para um outro planeta, então era uma outra viagem, né? E quando ela ficava agressiva ou não estava mesmo legal, era difícil ficar com ela em casa, era minha avó pedia ajuda para minha mãe e ela era internada. Já o meu tio foi uma pessoa que conseguiu ajudar a controlar a doença dele mesmo de uma forma muito mais eficiente. Ele chegou a ser internado algumas vezes, depois ele fazia parte de grupos de terapia
no Hospital das Clínicas, aí em São Paulo, e ele tinha uma medicação e ele conseguia controlar crises dele. Então, durante muito tempo, para ele era muito mais fácil falar, ele conversava sobre a doença, ele sabia que ele tinha doença. Então, acho que foram períodos muito pesados e muito tristes para ele também, porque teve uma vida profissional que podia ser brilhante, que foi interrompida, mas ele tinha essa consciência da doença. A minha tia, acho que muito menos, a gente costumava brincar quando a gente era mais novo. A gente falava assim: a titia já embarcou para Marte, então a gente tem que conversar com ela como marciano, né? Não dá para conversar como terrestre. Já com meu tio, o papo era outro. Deu para entender assim, mais ou menos, como é que era essa viagem? É, no caso deles, era a questão da esquizofrenia ou tinha outra doença mental envolvida? No caso deles, a minha tia foi diagnosticada desde cedo como esquizofrênica. Agora, você sabe que tem controvérsias, né? Tem, acho que discordâncias. O meu tio, por exemplo, inicialmente, hoje em dia, o que a gente chamava naquela época, nos anos 60, 70, de psicose maníaco-depressiva, hoje acho que chamam muito de transtorno bipolar do humor. Então, inicialmente, ele foi diagnosticado com psicose maníaco-depressiva. Mas depois, em alguma internação dele, um psiquiatra conversando com minha mãe, dizendo que achava que era esquizofrenia. Se fosse uma coisa ou fosse outra, a verdade é que ele passou a se tratar a vida inteira. Então, no caso da minha avó, por exemplo, ela já tinha o quê? Uns 60 anos quando ela foi internada pela primeira vez. Eu acho que tinha uma mistura talvez um início de demência, também um transtorno bipolar, é tudo tão complicado, né? Mas ela saía, acho, da clínica revigorada, rejuvenescida. Eu acho que era um momento que, inclusive, ela conseguia descansar. Mas ela nunca abria mão, ela saía de uma clínica, acho que ela foi internada umas 2 vezes, e queria logo voltar para o convívio dos filhos. Já a minha mãe foi diagnosticada como transtorno bipolar do humor, né? Então ali já era muito mais fácil, a gente já tinha muito mais conversa com os psiquiatras, com os terapeutas, era uma fase bem menos. Eu acho que as coisas já tinham caminhado, as pesquisas já estavam andando, então a medicação também já tinham feito muito mais coisa em termos de medicação, então acho que ela teve até mais sorte que os irmãos, né? Uhum. Até o que eu ia perguntar, porque o diagnóstico, então, da sua tia até que foi um diagnóstico rápido, né? Levando em consideração a época que ela teve, né? Por conta dos estudos, da medicina, e aí eu queria até que você falasse um pouquinho para a gente dessa diferença, porque assim, a esquizofrenia, falando a grosso modo, né, é como se a pessoa criasse um mundo paralelo, né, ela vivesse ali é, com outras histórias, né, vivesse um outro mundo. Até você falou, a titia vivia em Marte, né, como se ela vivesse realmente em outro mundo. No caso da ou bipolaridade ou dessa mudança de humor, o que acontecia? Acordava de um jeito, de repente estourava, para até quem está em casa, de repente, não consegue, tem um comportamento semelhante, mas nem imagina que pode ser algo um pouco mais sério. Eu acho assim, a minha tia, ela era uma coisa mais típica, né? Então você vê que típica no sentido de que eu mesmo comentei que ela tinha embarcado para Marte, né? O meu tio não. É, eu acho que você perguntou se a pessoa cria um mundo. Eu acho que a pessoa cria um mundo em várias situações de doença. Por exemplo, no caso da minha mãe, que eu acompanhei mais de perto, e minha irmã, muito mais, porque eu já não morava mais em São Paulo durante uma certa época, depois, mas a minha irmã morava. Eu acho que nas fases em que você está. Porque tem essa fase maníaca em que você está super excitado, super eufórico, que você acha que a vida é ótima e você é o máximo, e tem aquela fase depois da mania, né, do que se chama de fase de mania, em que você cai como se você caísse na real, você fica mais deprimido. E com a minha mãe, quando ela estava, por exemplo, na fase de mania, ela era
ela dormia pouquíssimas horas, acordava cedíssimo, lavava roupa, fazia tudo. Era aquela fase de quando você está com mania mesmo, quando você tem mania de limpeza, mania disso ou daquilo, ela ficava a 1000 por hora. E, ao mesmo tempo, criando, acho que, universos para ela. No sentido de que tem um momento que as pessoas estão loucas, você está que você que tem alguém indo, acho que as coisas vão entrando, tem muita coincidência, né, de fatores. Eu acho que teve momentos, por exemplo, que minha mãe sentia que ela estava sendo perseguida, que ela discutiu com muita gente que era amiga, coisas que ela foi perceber depois, quando ela saía da crise. Por exemplo, melhores amigos dela e do meu pai, que ela ia até o escritório, discutia, porque achava que aquelas pessoas estavam interferindo na vida dela, né? Ou então, algumas vezes, em que ela achou que tinha microfones que estavam escondidos dentro de casa e que ela tinha que forrar, calafetar os forros de dentro da casa dela para que não tivesse nenhuma escuta telefônica. Isso é uma coisa que acontecia durante a crise. Depois que ela saía da crise, ela tinha consciência de que aquelas coisas tinham acontecido. E esse revertério, essa fase depois da crise, é muito triste, porque a pessoa sabe daquilo, sabe que teve a crise. Estou especificando, inclusive, no caso da minha mãe. No caso do meu tio também. Mas ela, então, acho que sofria com muita culpa. Eu não sei quem disse que às vezes, a pessoa louca, às vezes ela pode estar feliz, eu acho que não está nada feliz. Eu acho que é muito difícil você entrar nesse mundo em que você perde completamente o controle sobre sensações, sentimentos, né? Emoções e até a sua razão. Então, no caso da minha mãe, eu acho que ela criava universos para ela, assim. A diferença é que depois ela saía e sabia que tinha criado universos, complôs, paranoia. Já no caso da minha tia, eu acho que era um universo paralelo. Ela vivia nesse universo, falava, né, como se tivesse os marcianos e os boinas verdes ali com ela. Mas tinha momentos em que ela ficava muito agressiva, principalmente com quem cuidava dela. Eram coisas que oscilavam. Então tinha minha santa avó ali sempre disponível, né, para ouvir, até para ser agredida, né? Era bem complicado. Agora, eu tenho amigos que também têm filhos com doenças mentais, com transtornos, até com esquizofrenia, gente que também foi diagnosticada muito cedo, bem cedo, no final da adolescência, como a minha tia, e eu acho que depende muito de como a família reage. Eu vejo uma pessoa próxima que tem filho diagnosticado de esquizofrenia e que o próprio filho não sabe. É uma pessoa super inteligente que também abandonou a faculdade exatamente quando começou a entrar em crise, mas que fica bem, depois, quando fica bem, para de se medicar. Eu acho que tem essa questão também da libido, do desejo sexual, que várias dessas medicações também tiram muito, né? A libido, então a pessoa fica com aquele, ainda mais jovem, eu imagino que seja uma coisa muito difícil, né? Então eu vou tomar medicação, mas eu sei que isso vai me tirar a vontade de transar ou coisas assim. E mesmo remédios para depressão. Também tem gente que conta muito, eu vou ter que optar, prefiro tomar um remédio, ficar sem desejo, mas manter o que eu tenho de sanidade, o que eu tenho de equilíbrio. É complicado, né, Priscila? Uma vida sofrida, né? Eu imagino e eu testemunhei, né? Uhum. Acaba sendo uma vida limitada, né, por conta de todos esses entraves. Tem a questão do uso das drogas também, né? Acredito que, né, há o acesso da medicação, alguns eu acredito que acabem abusando dessa medicação, até por conta da necessidade que sentem, né, de ficar bem, mas você acha que as drogas também acabam sendo procuradas por conta disso, por essas questões emocionais, psíquicas, que a pessoa não consegue ali entender e acaba procurando algo que vai dar anestesiar ou vai dar alegria, euforia? O que você acha? Você está se referindo às drogas, tipo
cocaína, Ilícitas. MDMA, Isso, as ilícitas, né? As isso. ilícitas. Eu, 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 eu não sei, no caso da minha mãe não teve esse problema, muito pelo Uhum. contrário, a medicação às vezes era uma coisa muito difícil para ela, medicação lícita, né? Estou falando dos remédios que ela tomava para doença. Para ela, ela tinha muitos efeitos colaterais, então era uma coisa que ela tomava com, sabe? Dizia, nossa, eu tenho que tomar, mas tomava antidepressivo, tomava moderador de humor, essas coisas assim. Meu tio também nunca teve problema com drogas. Agora, no caso dessa pessoa mais próxima que eu te contei, filho de uma amiga, sim, eu acho que ele é, tinha problemas, teve uma fase de muita cocaína, principalmente, e que eram intervalos em que ele não estava se medicando, né, para a doença, e que era muito complicado, e que a partir do momento que ele começava a aceitar tomar a medicação para a doença, ele também conseguia parar com as drogas. Acho que sim, eu acho que talvez a droga fosse, não sei se alivia, mas principalmente a cocaína, não acredito que aliviasse, mas eu acho que às vezes tem um coquetel, você toma, você cheira cocaína, você fuma maconha, e deve ser uma mistura na sua cabeça com a esperança de que aquilo vai te trazer algum alívio, mas na verdade pode aumentar a sua paranoia, né? Pode Hum. aumentar a sua mania de perseguição, que eu acho que no caso do filho dessa minha amiga aumentava muito. Mas daí, quando começava a fase dele se medicar, que ele topava, sabe? A consulta com o psiquiatra, aceitar a medicação, ele deixava as drogas, mas eu acho que é muito oscilante, eu acho que teve muitos momentos, eu nem sei como está agora, mas eu sei que ele tem Uhum. uma resistência enorme a tomar a medicação, A né? A medicação. medicação da doença, né? Uhum. A gente escuta vários casos nesse sentido, né, das pessoas não quererem tomar a medicação, não aceitarem aquele diagnóstico, né, sabendo que a medicação ela é um auxiliar, né, ela já vai ajudar a pessoa a ter o controle da doença, não a cura, mas pelo menos o controle para que ela tenha uma vida mais estável. Era assim que você, é assim que você percebe, né, pelos relatos que você traz para a gente. A pessoa que está medicada, ela consegue ter uma vida pelo menos mais estável, né? Sim, eu acho que no caso da minha mãe, sem dúvida. Agora, eu estava comentando com você das crises, né, da minha mãe, das fases do que eu chamei de mania, né? Mas depois, longo período da vida dela, até ela morrer, ela teve muito mais depressão do que o contrário. Então, ela se medicava, fazia terapia e tomava esse medicamento para depressão. Eu acho que talvez muita gente que tome essa medicação ou tome algum tipo de remédio para depressão sinta aquilo que muitas vezes ela comentava com a gente. Ela comentava assim: puxa, eu sinto que eu estou aqui, estou lúcida, estou conversando, não estou em crise, nada disso, estou aqui levando a minha vida, mas é como se essa medicação me deixasse um pouco assim, como se eu também estivesse meio de fora, observando o que está acontecendo, sem sentir muita coisa, aquela sensação meio de, sabe, eu estou observando, mas não consigo me aprofundar nos sentimentos. Isso é uma coisa que eu sempre conversava muito com a minha mãe e também já ouvi outros relatos. E também em alguns livros que eu li, eu acho que tinha alguns relatos de pessoas que falam que é uma opção. Você sabe que às vezes você fica meio indiferente, se é que a gente pode classificar assim, em relação a alguns sentimentos, mas ao mesmo tempo que você está um pouco diferente, você também está sabendo que você não está entrando de cabeça, né, nesse universo que pode trazer muito mais sofrimento. E esse lance que eu te falei do desejo sexual, né, de como isso interfere nos relacionamentos. Teve um caso, teve um documentário que eu vi que era muito legal e que um artista que eu me esqueci agora o nome, famoso em Hollywood, ele dizia que ele entrou numa depressão profunda e teve um momento que ele teve que escolher. Ou eu continuo nessa, ou eu vou tomar o remédio, e o médico está me contando que eu e minha mulher, né, podemos ter problemas de seja lá o que for. E que daí ele e a mulher sentaram para conversar e os dois chegaram à conclusão de que era melhor ele sair daquele fundo do poço
da depressão no qual ele se encontrava. E ele diz que foram alguns anos que não se arrepende, que valeu a pena, e depois conseguiu diminuir as doses até interromper e retomar, que não é fácil, são opções difíceis que você tem que fazer na vida para você manter a sua saúde mental, sair da depressão, por exemplo, né? Sim. Durante esse período, então, que a sua mãe acompanhava os irmãos, a mãe depois, ela começou a escrever essas experiências. Me conta um pouquinho, porque foi o que resultou no livro, né? Eu queria que você falasse para a gente. Ela começou a escrever, e eu acho que quando ela começou a escrever, devia ter uns. Quando ela teve essa primeira crise maior dela, acho que ela devia ter uns 42, 43 anos. Minha filha era pequenininha, ficava bastante com ele, com ela e com meu pai. Saíam, viajavam muito com ela, e ela tinha essa âncora também um pouco na minha filha, né? Uma coisa que trazia ela para o mundo real. Mas daí eu acho que ela começou a escrever porque ela começou a se distanciar um pouco dessa coisa da internação dos meus tios e tudo mais, e começou a escrever. E durante os anos 70, eu acho que ela foi escrevendo, ela era tradutora, traduzia do francês para o português, e do inglês para o português, e tinha para algumas editoras e começou a conversar sobre a possibilidade de publicar um livro sobre essas lembranças e memórias dela. Foi uma batalha, teve um momento que ela achou que ia conseguir, deixou os originais numa editora, depois não deu certo, ela ficou muito chateada, acho que continuou escrevendo, então, entre os anos 70 e final dos anos 80, ela acabou fazendo o que para ela seria um livro, e o que eu acho muito legal é que teve toda uma parte do livro que ela dedica ao que ela chamou da piração dela, do enlouquecimento dela, da crise dela. Então, ela deixou esses escritos, acho que esperando que eles fossem publicados, e a partir de um certo momento, quando ela percebeu que ela não ia conseguir publicar, eu acho que ela guardou tudo numa gaveta, e daí o tempo foi passando, ela foi ficando muito mais deprimida, como eu te contei, foi ficando mais velha também, e eles ficaram ali descansando na gaveta, os escritos dela. E daí ela morreu em 2006, a minha mãe. E eu já morava aqui no Rio de Janeiro e fui para São Paulo. Eu tive lá morando um tempo em São Paulo por causa dela, trabalhando até em São Paulo. E depois, quando ela morreu, nós fomos separar algumas coisas dela. Eu acabei ficando com alguns álbuns de fotografia dela, dos meus tios, dos meus avós, de quando eles eram criança. E também, daí numa gaveta dela estavam os manuscritos. Eu sabia que ela tinha essa intenção de publicar, mas eu nunca tinha visto nem lido. Ela escreveu à mão, depois ela digitou tudo, deixou bonitinho, como se fosse para uma editora. E daí eu trouxe comigo, veio comigo aqui para o Rio, deixei eles descansando um pouco também na gaveta, e a partir de um certo momento eu comecei a ler, porque eu sabia que ia ser difícil. E quando eu comecei a ler, eu fui ficando, além de emocionada, muito curiosa, muito contente de ver que ela tinha escrito aquelas coisas de tão bem. Eu sabia que ela escrevia bem. Ela traduzia e ela sempre escreveu bem. Mas eu fiquei entusiasmada a partir de um certo momento, peguei aquilo, digitalizei tudo, depois fui deixando quietinho ali, e ao longo do tempo comecei a trabalhar, reescrever, editar da forma que eu achei que poderia ser publicado, mudava aqui, mudava ali, depois transformei nesse formato final de mini capítulos, que é o que acabou sendo publicado. Eu achei que valia a pena, mandei para alguns amigos meus, um editor meu, super experiente, foi a pessoa que editou o livro para mim, ele achou que valia a pena, que era uma coisa que não era só uma coisa da minha mãe, né, relatando uma história que só serviria para mim, para minha família e para mais ninguém. E, e começamos, né? Eu achei que era uma mensagem que... Mensagem não. Eu acho que as pessoas que leriam poderiam compartilhar desse sentimento dela, de como é você ter uma mãe que desde cedo, da minha mãe, né, minha avó, foi muito, muito precocemente afastada dos pais dela, né? Veio
veio ficar num colégio interno aqui desde os 4 anos de idade, como isso foi ruim para o crescimento dela, como isso influenciou no papel dela de mãe, e a partir daí o relacionamento da minha mãe com o pai dela, que era uma pessoa que sofreu muito com, acho que com alcoolismo também, apesar de ser um homem muito culto, sabe? Sofreu, bebia, depois o relacionamento dela com a minha mãe e finalmente dela com os irmãos. Eu achei que era uma coisa que podia ser compartilhada com outras pessoas. Levei algum tempo, acho que uns 3, 4 anos para finalizar. Depois, mais alguns meses com o editor e com as ilustrações que ficaram bem legais e foram feitas também por uma amiga minha. Essa produção foi independente, né? Eu queria que você falasse um pouco desse desafio, né, de produzir, então, essa obra, onde ela está também disposta, né, para que as pessoas possam ter acesso. Conta um pouquinho para a gente o acesso a ela. Posso mostrar? Posso mostrar o livro? Claro, fica à vontade. Ó, então, esse aqui é o Ela, Eles e Todos Nós. É, eu decidi publicar independentemente, em vez de ir procurar em alguma editora, porque eu achei que valia a pena, e hoje em dia está muito difícil você publicar. Como eu tinha esses amigos, como eu também sou jornalista e tenho vários amigos que foram me dando dicas, eu consegui publicar de uma forma barata, que eu consegui pagar, né? E daí fiz no formato impresso e fiz no e-book, no livro digital, né? O livro digital eu coloquei à venda na Amazon, né? E o impresso as pessoas compram comigo, mandam um e-mail para mim e eu daí envio pelo correio. Eu cobro o livro, mas o envio. Hoje em dia existe um registro módico, que é especial para livros, que você paga muito menos que um Sedex, quase o preço de uma carta registrada, e que você pode enviar os livros para qualquer ponto do país. Então foi uma coisa que eu decidi fazer assim, está dando certo, né? Eu lancei há pouco tempo e tem tido um retorno muito legal de pessoas, ou que tem problema da doença mental na família, ou que também tem a doença mental, que tem algum tipo de transtorno, ou que simplesmente acharam muito legal poder ler sobre o que é você se relacionar com o pai, com a mãe, com os irmãos. Porque todos nós temos problemas de relacionamento, né, Priscila? Eu acho que eles podem ser menos ou mais graves, né? E eu acho que no caso dos transtornos mentais, o relacionamento familiar fica ainda mais difícil, né? Porque eu acho que ele vem carregado com muita tristeza, muita amargura e muita culpa, né? Uhum. Qual o e-mail que as pessoas conseguem pedir o livro? É o meu e-mail, tania.celidônio, né, com C, @gmail.com. tania.celidônio@gmail.com. Bom, eu quero agradecer, então, a nossa conversa. Né, você dividiu com a gente um pouco da história, né, da tua família, também a situação de conviver, né, com a doença, mas também de saber que, mesmo com a morte dela, há um legado para ajudar várias outras pessoas. Muito obrigada. Eu conversei com Tânia Celidônio, que é escritora. Obrigada, Tânia. Priscila, obrigada, obrigado, gostei muito da nossa conversa. Espero que as pessoas também tenham gostado. E, na verdade, o que eu acho mais importante é que a gente converse sobre doença mental, que as pessoas não tenham medo de conversar sobre doença e transtornos mentais, porque não é fácil, não é alegre, é, é angustiante, mas eu acho que o próprio doente tem que saber que está doente. E é isso que faz a gente continuar vivendo, né? É poder se cuidar, fazer terapia, se medicar e seguir a vida. É doído, é sofrido, mas é assim. Eu acho que minha mãe teria gostado muito de ler o livro, teria gostado muito de ouvir a nossa conversa. Obrigada, viu? Eu que agradeço por dividir com a gente toda essa história, viu? Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.